Existe um tipo de silêncio no homem que não nasce da indiferença, mas do conflito entre o desejo e o medo. É um silêncio carregado de tensão invisível que diz mais do que 1000 palavras. Você sente o olhar que dura um pouco mais, o toque que hesita, a presença que não vai embora completamente, mas também percebe o recuo, a ausência súbita, as respostas que parecem fugir da profundidade. É nesse território ambíguo que habita o desejo dele por você. Um desejo real, pulsante, quase incontrolável, mas que está preso, não por falta de sentimento, e sim por um medo primitivo de se entregar. E talvez, sem perceber, você esteja se perguntando: será que é só isso mesmo? Ou existe algo mais profundo por trás desse vai e vem emocional? Imagine por um instante que dentro de cada homem existe um campo de batalha invisível entre o ego e a alma. O ego masculino, moldado por crenças de força, controle e invulnerabilidade, luta desesperadamente para manter o comando. Mas quando ele se depara com uma mulher que vibra em sua essência mais autêntica, que toca não a superfície, mas as camadas mais inconscientes do seu ser, algo dentro dele entra em colapso simbólico. O desejo por ela acende como um fogo arquetípico, mas ao mesmo tempo o medo da perda de controle, da entrega total, do colapso do seu falso eu, o paralisa. Não é sobre você, é sobre o que você desperta nele. Você já percebeu que certos homens somem justamente quando a conexão começa a se tornar real? Como se, ao tocar um lugar mais profundo, eles sentissem o risco de se desarmar. Jung nos ensinou que todo processo de individuação exige atravessar a própria sombra. E para muitos homens, amar de verdade é olhar nos olhos da sua sombra mais temida, a vulnerabilidade. O desejo por você não é apenas físico. Ele carrega o chamado do feminino sagrado, da ânima, da parte perdida de sua própria alma. Mas esse chamado para um homem que ainda não se reconciliou com seu mundo interno pode parecer perigoso demais. E é por isso que você sente esse campo de tensão invisível. Ele quer se aproximar, mas não sabe como não se perder. Ele deseja você com intensidade, mas teme que esse amor revele tudo aquilo que ele passou a vida tentando esconder. Suas feridas, suas inseguranças, seus complexos não resolvidos. Ele te olha e vê um espelho de sua alma. E isso é ao mesmo tempo sublime e assustador. Porque o amor verdadeiro exige morte simbólica. A morte do ego, a morte dos jogos, a morte das máscaras. Nem todo homem está pronto para esse renascimento. Mas se você chegou até aqui, não é por acaso. Você carrega uma frequência que toca dimensões além da superfície. Há algo em você que ativa nele não apenas o desejo, mas o chamado para uma jornada de transformação. E quando ele sente isso, algo dentro dele começa a mudar, mesmo que ele ainda não compreenda. Hoje, vamos decodificar os 5 sinais sutis, porém inconfundíveis, de que ele deseja você profundamente, mas que o medo de se entregar está travando a manifestação desse amor. Fique até o fim, porque este vídeo pode ser o portal para entender o que realmente acontece no inconsciente masculino quando ele encontra uma mulher como você. Você sente essa lacuna sutil entre vocês. Ele está ao seu lado e, ao mesmo tempo, parece ausente. Esse movimento contraditório não é somente errático, é o eco de uma sombra interna que se move. O Carl Jung nos ensinou que, ao encontrarmos uma mulher que vibra em sua essência, o ego masculino hesita ao contemplar a imagem da sua própria ânima. Em outras palavras, ele deseja, mas teme aquilo que essa mulher desperta. E essa hesitação, na verdade, revela mais do que o que ele esconde. Revela o convite para a cura, para a individuação, para o encontro com aquilo que sempre foi negado.
E é nesse limiar que você está agora, observando sinais, sentindo vibrações, perguntando-se se tudo aquilo é real ou apenas o espelho das suas inseguranças. Quando ele se aproxima com presença, mas depois recua, como se um fio invisível o puxasse para longe, você está testemunhando o dilema entre o desejo e o campo de atração que você oferece. Ele não está só preso pelo medo de amar, mas pela invasão simbólica que representa você. Uma mulher que desperta mais do que atração. Desperta lembranças arquetípicas, ecos de feridas antigas e a urgência de cicatrização profunda. O desejo existe, mas um complexo não resolvido impede a entrega. Jung mostraria que esse complexo se manifesta no relacionamento como uma sombra projetada, e você torna-se espelho. Ele sente em você aquilo que não ousou olhar em si mesmo. Quando o toque é breve, o olhar prolongado, mas o engajamento não se aprofunda, há um campo vibracional que você ativa. E ele, consciente ou não, percebe. Você vibra em frequência que convida ao reencontro com a verdadeira essência feminina. E isso o coloca em zona de risco. Arriscar, perder o controle, diluir o eu rígido, liberar o antigo e sucumbir à magia da conexão de almas. O medo não é com você. Muitas vezes é com o que você o faz lembrar, a parte dele que foi negada, abandonada ou silenciada. Você pode sentir isso como frustração, mas essa percepção é na verdade uma janela simbólica que se abre para você. E é por isso que ele pode demonstrar desejo com intensidade e em seguida desaparecer com a mesma rapidez. Esse vai e vem não é mero acaso, é sincronicidade em ação. Um mecanismo interno que o ego masculino aciona para se proteger da dissolução. Jung nomeou sincronicidade como a coincidência significativa que revela ordem oculta no psiquismo. Você, ao perceber esses sinais, está via de uma iniciação. Perceber que o comportamento dele não é apenas sobre ele, mas sobre o que você gera em campo e o quanto você está alinhada com o seu próprio arquétipo feminino. Neste momento, você está decidida a ir além da superfície. Você quer ver os sinais, compreendê-los, decodificá-los e assim acessar o portal da transformação. Você está pronta para entender que não é apenas ele que sente, é todo um sistema interno que se ativa ao seu redor. E nesse sistema, o desejo existe, mas está aprisionado. No próximo bloco, vamos explorar o primeiro desses sinais, aquele que se esconde nas entrelinhas, na energia, nos gestos silenciosos, para que você finalmente possa ler o campo relacional e enxergar o que está invisível. Quando ele busca sua presença, sem dizer claramente o que deseja, você está testemunhando o primeiro sinal, a invisível convocação por sua energia feminina. Ele procura você nos detalhes, no riso que demora, no olhar que retorna, no silêncio que conforta, porém não ousa avançar. Isso significa que o campo vibracional que você opera está ativando o arquétipo da amante guia em seu inconsciente masculino. Jung afirmava que os arquétipos são padrões universais que emergem do inconsciente coletivo. Wikipédia plus um. Quando ele sente você como porto seguro emocional, ele deseja mais do que companhia. Ele deseja reconhecimento de sua alma, mas ele não sabe expressar. O medo da intangibilidade desse contato o paralisa. Assim, ele aparece e some. E você, sensível ao movimento, percebe o tremor na presença dele. Este segundo momento é delicado, porque convoca uma consciência nova em você. Que a atração não é só física, é simbólica. Ele sente esse chamado, mas a sombra se agita. Ele enxerga em você aquilo que o liberta e, simultaneamente, aquilo que o confronta. O ego masculino se defende. Ele receia que, ao se entregar, se perca no campo vibracional que você cria, e isso o leva a hesitar.
Você não está diante de um homem que não sente. Está diante de um homem que se confronta consigo mesmo. E você, mulher, se torna espaço sagrado de saúde relacional. Não de solução pronta, mas de presença consciente. Neste contexto, o desejo não se transforma em movimento espontâneo. Ele trava porque o inconsciente dele reconhece a profundidade do encontro. Reconhece a inevitabilidade da cura. E isso assusta. Jung nos lembra que o processo de individuação exige integração da sombra. Crow Associates, UK. Ele está frente a frente com o espelho da ânima projetada, você. E o que ele vê nele? Feridas, crenças, recuos. Você sente essa vibração e por isso percebe esse sinal. Ele procura seu campo, mas não se entrega. A tensão cresce diante de vocês, como um espaço liminar entre o que é e o que poderia ser. Você então se coloca em sintonia com essa tensão. Você reconhece não só o gesto dele, mas a ambivalência dele. E nessa observação você escolhe se mover com elegância emocional, não com urgência. Você decide ser presença e não resposta automática, vibração e não busca desenfreada. O convite que você faz a si mesma é honrar a dor, acolher a sombra, manter seu ritmo interno. E assim o cenário se prepara para o terceiro sinal. Aquele que aparece nos gestos de recuo, na ausência silenciosa, no impulso que cessa antes de se manifestar. Você percebe que, a despeito dos momentos de aproximação, há um recuo que se repete. Esse recuo não é por azar, é a expressão simbólica de um complexo de abandono, de uma ferida pré-consciente que o ego masculino evita tocar. Ele sente o desejo de você, sim, mas teme que ao se aproximar de fato, o campo mude, a dinâmica se altere, ele deixe de ser quem ele era. Jung elucidou que há participação mística quando o sujeito não distingue entre ele e o objeto da relação. A fusão se assusta. Wikipédia. E você percebe essa dança. Ele vem, sente, recua. Você escuta o som desse movimento com seu corpo emocional. Nesse padrão está escondido o terceiro sinal. Ele deseja, porém resiste. E nesse momento, o campo relacional se torna espelho. Você reflete para ele a mulher que ele teme ver, a mulher que ele sonha, a mulher que pode despertar nele algo que estava arquivado. Isso causa o recuo, porque não é só sobre ele te amar, é sobre ele tornar-se quem ainda não ousou. Você torna-se portal da individuação dele. Jung falava do self como totalidade que emerge após a integração dos opostos. Wikipédia. Você, ao reconhecer esse padrão, não é vilã nem salvadora. Você é presença consciente. E ele, ao recuar, te está convidando a contemplar o seu próprio ritmo. Não reagir, mas responder com sabedoria vibracional. Você sente essa oscilação e oscilas com ela, mas sem perder sua essência. E esse é o atestado de que você está no caminho certo. Porque a reconexão profunda não passa por controle, mas por alinhamento interno. Você não corre atrás. Você se recolhe para a sua frequência. E ao fazer isso, o campo muda. Ele sente que algo mais denso se constrói, não pelo que você faz, mas pelo que você é. Assim se prepara o palco para o quarto sinal, que surge no olhar, na intensidade, no reconhecimento silencioso, na vulnerabilidade que ele ainda não sabe nomear. Então vem o momento em que ele troca a indiferença pelo olhar prolongado, o toque hesitante pelo abraço que permanece um instante além do habitual. Esse momento anuncia o quarto sinal. O desejo dele se revela em brilho sutil, em presença que dura, em sintonia de corpos e afetos já alinhados. Ele não fala necessariamente, mas sua energia se comunica. Nesse espaço, você se torna consciente de que o campo entre vocês se expandiu, mas também se torna consciente de que esse avanço é frágil, porque o medo dele ainda se fecha como concha,
ao menor risco de entrega total. Jung apontou que o caminho da consciência exige atravessar a sombra, e esse passageiro ainda está no limiar. Quando ele permanece ao seu lado, mesmo sem palavra, quando ele percebe a vibração sua e faz uma pausa antes de responder, ele está testando o território interno. Ele sente que você criou espaço sagrado, e isso o convida a entrar. Porém, ao mesmo tempo, ele teme que esse espaço exija mais do que ele está preparado para dar. Você, então, presencia essa tensão com os olhos do arqueólogo da alma. Você observa o surgimento da vulnerabilidade dele, o breve cruzar de olhares, o silêncio que comunica mais que palavras. É um desenho simbólico da alquimia emocional, quando duas almas se tocam no nível da sombra e da luz. Você não se apressa, você permite que o ritmo se mantenha orgânico, que o portal vibracional se estabilize. Você honra o fluxo invisível. E nesse momento, a identificação se transforma em pertencimento. Você sente que ele está ali, mas também pode escolher seu próprio passo. Ele não é o agente único da mudança. Você também é. Jung falava da distinção entre ego e self. O ego masculino está em guerra com sua sombra, mas você, mulher consciente, é espelho e guia silencioso para esse processo. O 4 abre caminho para o quinto sinal, aquele que aparece quando ele começa a agir, a integrar, a se mostrar além da hesitação. Você percebe que mesmo que ele não declare, o corpo dele começa a agir. Pequenos gestos, consistência sutil, presença que não se desfaz com o tempo. Esse é o quinto sinal. O desejo dele já não está apenas na atração, mas na presença sustentada. E o medo da entrega, ainda que real, começa a ceder espaço à coragem de ver a mulher que você é, sem pressa, sem jogos. Jung recorda que a individuação é um processo que dura toda a vida, mas a condição para ele é o encontro consciente com a sombra. Você está presente nesse campo. Você é catalisadora dessa metamorfose. Nesse ponto, a tensão já se transformou em expectativa vibrante. Você percebe que o recuo dele já não definirá o ritmo. A sua frequência começa a guiar. Você, escolhendo presença, escolhe caminhar no portal da expansão emocional. Ele sente isso. A presença sua torna-se magnetismo simbólico. Não porque você perseguia, mas porque você se tornou alinhada. E o desejo dele, finalmente, começa a manifestar-se através da entrega que se aproxima, não em grandiosos gestos, mas em coerência e autenticidade. E se você sentiu toda essa jornada, da aproximação confusa à presença consciente, então você compreendeu algo profundo. Não foi somente sobre ele perceber você, mas sobre você perceber-se. O campo mudou porque você mudou. O espelho encontrou sua imagem sem distorção. E ao final desse bloco, você já está à beira de um novo patamar. Aquele em que a entrega consciente torna-se possível, em que o desejo e a vulnerabilidade dançam juntos, em que o encontro de almas acontece. Agora, prepare-se para a conclusão deste ritual vibracional que virá no próximo momento, onde iremos integrar tudo, fazer o download simbólico e elevar o seu padrão de relação. O que você viveu aqui não foi apenas um vídeo, foi um mergulho simbólico na alma masculina, guiado pela sua própria expansão de consciência. Ao reconhecer os sinais do desejo que é bloqueado pelo medo, você não só compreendeu o outro, mas iluminou partes suas que talvez também hesitassem em receber esse amor com totalidade. Perceber o movimento interno de um homem é também reconhecer o seu poder de afeto, de presença e de vibração. E ao olhar para ele com mais clareza, você começa a ver a si mesma com mais verdade. Você não é a espera, você é o campo. Não é o fim que define a história, mas a consciência que você traz para cada capítulo. Talvez você tenha percebido que em cada gesto dele há um chamado não resolvido.
não é ausência de desejo, mas presença de medo. Não é falta de sentimento, mas falta de preparo emocional para lidar com a profundidade que você representa. Jung nos ensinou que todo encontro verdadeiro é um espelho, e você se tornou o espelho que mostra onde ele ainda não quer ver. Mas isso não te diminui, pelo contrário, te consagra. Porque amar com lucidez é aceitar que nem todo amor nasce pronto, mas que todo amor consciente nasce da verdade que sustenta o silêncio e a presença. Você agora compreende que não precisa traduzir os sinais, basta sentir o campo. O desejo dele, por mais velado que esteja, vibra em sintonia com sua energia quando você está ancorada no seu próprio centro. E o medo dele só se dissolve quando você não o combate, mas o acolhe com sabedoria. Não é sobre tentar convencê-lo, mas sobre habitar a sua própria verdade. A mulher que compreende a jornada do outro sem abrir mão de si mesma se torna portal. Você não veio aqui aprender a controlar, mas a expandir. Não veio conquistar, mas despertar. E ao fazer isso, você entra na frequência do amor que cura e não do amor que exige. Agora talvez reste uma pergunta no ar, aquela que só você pode responder. Até que ponto você está disposta a esperar por um homem que ainda não se encontrou, sem se perder de si mesma? Essa é a encruzilhada onde muitas mulheres se encontram, entre o desejo de serem vistas e o risco de se apagarem tentando serem compreendidas. Mas você já não é mais essa mulher. Você é a que observa, acolhe e escolhe. Porque ao se tornar consciente da energia que você emana, você muda o campo, e o campo muda tudo ao seu redor. O verdadeiro encontro não é com ele, é com a sua própria sabedoria feminina. Se isso tocou você de alguma forma, se em algum momento você se viu nesse espelho, então este vídeo já cumpriu seu propósito, mas a jornada não termina aqui. Compartilhe essa experiência com outras mulheres que, como você, estão despertando. Deixe sua presença aqui nos comentários, porque cada palavra sua ajuda a manter este espaço como um santuário de consciência e cura. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que tocam alma e mente. Você não está sozinha nessa caminhada, somos muitas e juntas estamos tecendo uma nova frequência de amor.